Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o Senhor Deus continue abençoando ricamente a sua vida e a vida da sua família. Meu amado, Deus tem um propósito especial para a vida de cada um dos seus servos. A esse propósito especial nós denominamos chamado. Chamado não é algo restrito, algo exclusivo dos pastores e missionários. Não. Chamado é uma realidade na vida de cada servo do Senhor, cada filho de Deus. Deus tem uma missão especial a ser desempenhada por cada um dos seus amados. Esse chamado de Deus para as nossas vidas, ele é pessoal. Ou seja, cada pessoa tem o seu. Ele é individual, ele é individualizado pelo próprio Senhor. Ele é pessoal também porque o Senhor Deus concede a cada um dos seus servos o seu próprio chamado, a visão daquela missão que temos a cumprir como servos do Senhor. Esse chamado, ele é intransferível. Ou seja, eu não posso delegá-lo a outra pessoa. Eu não posso tomar a missão que Deus me deu para realizar e transferi-la para outra pessoa, transferindo a responsabilidade para outros. Não, essa missão é minha e sou eu quem devo cumpri-la. Esse chamado, ele também é necessário dentro dos propósitos de Deus, necessário também dentro da sociedade humana. Sabe por quê? Porque a sociedade humana precisa de homens e mulheres que sejam servos de Cristo e que estejam glorificando o nome do Senhor em cada nicho social, em cada área da sociedade. A sociedade precisa de médicos cristãos que exerçam a medicina com a compaixão dada pelo Senhor. A sociedade precisa de professores cristãos que ensinem seus alunos motivados por Cristo Jesus, o Mestre por excelência. A sociedade precisa de políticos que sejam pessoas comprometidas com o Evangelho e que dessa maneira estejam lutando pelo bem da população, porque servem a Jesus e estão preocupados em amar o seu semelhante e buscar aquilo que é benéfico para a vida dos seus semelhantes. Esse chamado, ele é também abençoador, porque ele é um chamado em que nós, ao cumpri-lo, estaremos abençoando a vida das pessoas ao nosso redor, servindo aos nossos irmãos, servindo a sociedade, nós tornamos-nos instrumentos da bênção de Deus para essa sociedade. E enquanto abençoamos aos outros, nós somos abençoados pelo Senhor, somos abençoados pelo senso de estarmos fazendo a vontade de Deus, somos abençoados porque a própria presença do Senhor nos abençoa enquanto realizamos a obra do Senhor. Você tem um chamado da parte de Deus. Deus tem um propósito muito especial para a sua vida. E Ele coloca diante de você esse propósito e você deve reagir a esse propósito. Existem duas atitudes que você pode tomar com relação ao propósito do Senhor para a sua vida, com relação ao chamado de Deus para você. Você pode tomar aquela atitude que eu gosto de pensar, que é a atitude de Jonas. Você já leu o livro de Jonas? E lá no livro de Jonas é dito o seguinte, no seu primeiro capítulo: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Deus tinha um chamado para Jonas, mas Jonas evita o chamado de Deus, resiste ao chamado de Deus, foge do chamado de Deus. E à medida que Jonas foge do chamado de Deus, evitando cumpri-lo, o capítulo 1 de Jonas nos diz que ele vai descendo, até que ele é lançado ao mar e um peixe enviado por Deus o resgata, e nessa experiência de ser preservado da morte pelo peixe, Jonas se arrepende e decide cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Não a cumpre da melhor maneira, mas a cumpre.
O Senhor conseguiu convencê-lo a cumprir o seu chamado. Ele o faz a contragosto. E no final do livro, no capítulo 4, nós vemos como ele está decepcionado com Deus. Porque Deus manifestou a sua misericórdia, poupando o povo de Nínive, que ao ouvir a pregação de Jonas, se arrependeu de seus pecados e se voltou para o Senhor. Contudo, Jonas não está feliz com aquilo, porque ele não queria ver a bênção de Deus sobre a vida daquele povo. Você pode resistir ao teu chamado e fugir ao teu chamado. Ou então, você pode tomar aquela atitude que é a atitude do apóstolo Paulo. Olha o que nos diz Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele ao contrário, ele abraça o seu chamado. Ele percebe que o chamado dele é uma dádiva da parte do Senhor. Ele declara que o ministério que ele exerce, ele recebeu do Senhor Jesus. E ele consagra toda a sua vida a esse ministério. Ele inclusive declara que ele não tem a sua vida por preciosa. Se for preciso sofrer ou passar por lutas e provações para cumprir o seu chamado, ele está disposto a fazê-lo. Contanto que, ao cumprir o seu chamado, ele possa dar testemunho do evangelho da graça de Deus e possa glorificar o nome do Senhor. Paulo abraçou o seu chamado com alegria. E eu gosto muito desse texto quando ele diz assim: contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Meu amado, Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua existência. Ele quer que você seja uma fonte de bênção para a vida de todas as pessoas ao seu redor. Ele quer que você seja um instrumento nas mãos dele para glorificar o nome dele e para levar as pessoas que não o conhecem a exaltarem ao Senhor por sua bondade, por seu amor, por sua fidelidade e pela maneira como ele manifestará tais virtudes através da sua vida, quando você estiver cumprindo o chamado do Senhor para a sua existência. Portanto, meu amado, abrace o chamado do Senhor para a sua vida, alegre-se no chamado do Senhor para a sua vida e, através desse chamado de Deus para a sua vida, leve a outras pessoas a bênção e o favor do Senhor. Que Deus te abençoe.